Capítulo 2 A pré-existência de Cristo. Antes que houvesse mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Abre aspas. Eu sou o que eu era, Deus. Eu não era o que agora sou, homem. Agora sou chamado de ambos, Deus e homem. Fecha aspas. Assim dizia uma antiga inscrição latina talhada em mármore, a qual sintetiza o firme ensino das Escrituras a respeito da origem e encarnação de Nosso Senhor. Ao mesmo tempo que declara sua real humanidade, esse conciso tratado teológico prudentemente defende o fato não menos vital da sua pré-existência. Note-se que a existência de Cristo, anterior à sua concepção e nascimento, não é exposta como doutrina em lugar nenhum das Escrituras, mas é considerada em todo lugar como base da doutrina da encarnação e da expiação. Seu nascimento em Belém não foi a sua origem, foi apenas a sua encarnação. De fato, como poderia haver encarnação sem existência prévia? Negar esta última torna impossível a primeira. Além disso, como poderia existir a Trindade sem que existisse o Filho de Deus? Um necessariamente pressupõe o outro. A pré-existência de Cristo não é assunto de interesse puramente acadêmico. Ela é o fundamento em que repousa toda a superestrutura da fé cristã. Se ele não era pré-existente, não pode ser Deus. E se ele não é Deus, não pode ser o Criador e o Redentor. Jesus era único entre os homens pelo fato de que seu nascimento não assinalou a sua origem, mas apenas o seu surgimento como homem no palco do tempo. De nenhuma outra pessoa se pode fazer distinção entre o seu nascimento e a sua origem, ou dizer que a sua vida não começou quando ela nasceu. Jesus era o encontro da eternidade e do tempo, a combinação da divindade e da humanidade, a ligação do céu e da terra. Sua origem não estava relacionada ao seu nascimento, nem a sua natureza dependia apenas dos seus ancestrais humanos. Sua natureza se derivava da sua existência eterna. Ele não se tornou Filho de Deus na encarnação ou quando ressurgiu de entre os mortos. Ele é Deus, supremo e sem princípio. Nosso Senhor estava consciente da sua pré-existência. Ele falou da glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. João 17,5. Ele alegou pré-existência em termos explícitos e inconfundíveis, como, por exemplo, em João 16, 27 a 28, eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo. Todos os outros homens entram na vida como o clímax natural dos processos biológicos e como um novo ser, mas Jesus não conheceu nem começo de dias, nem fim de vida. Cristo no estado de pré-existência. Uma vez que Nosso Senhor em lugar nenhum declarou sistematicamente a respeito de si mesmo, o que será possível conhecermos a respeito do seu estado de pré-existência? Um cuidadoso exame das Escrituras nos revela uma surpreendente riqueza de pistas e hipóteses, bem como de claras instruções sobre o assunto. No Antigo Testamento, encontramos inúmeras alusões à sua pré-existência. No mesmo versículo em que Miqueias profetiza a encarnação, ele declara a respeito do Messias que as suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Ele não seria um homem de origem terrena, mas de natureza celestial. Jesus se descreveu a Nicodemos como aquele que desceu do céu. João 3:13. Diversas vezes ele se expressou consciente da sua pré-existência. Porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17:24. Quando Pilatos perguntou a Jesus, "De onde és tu?", ele permaneceu em silêncio, mas não deixou dúvidas sobre a sua existência prévia. João 19, do versículo 9 ao 11. Quando os fariseus sarcásticos o contestaram, "Ainda não tens 50 anos e viste Abraão?", Jesus lhe respondeu com igual contestação, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou." João 8, do 57 ao 58. Essas palavras que contrastavam o início de Abraão como ser existente e
e o seu próprio ser eterno são uma clara declaração de pré-existência. Consequentemente, elas também implicam uma alegação de identidade com o Jeová do Antigo Testamento. Na sua oração sacerdotal, Jesus exprimiu o desejo pela retomada do glorioso relacionamento que existiria desde toda a eternidade entre ele e o seu Pai, até ser interrompido pela sua encarnação. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17,5. Isso não é pré-existência imaginária, mas verdadeira e consciente existência ao lado do Pai. Esse desejo esclarece os seus frequentes retiros para a solidão dos montes, onde podia recapturar algo da atmosfera do seu lar celestial. Um vislumbre esclarecedor do relacionamento do eterno Pai e do eterno Filho nos é indicado em Provérbios. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios 8, 22-31. É evidente que nesse texto a sabedoria é mais do que a personificação de um atributo de Deus. É antes um prenúncio de Cristo, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria é personificada da mesma forma que o Verbo. Entre a divina sabedoria personificada de Provérbios e o divino Verbo encarnado do Evangelho de João, há evidentes semelhanças. Em seu prólogo, João afirma que tudo aquilo que a sabedoria declara de si mesma era verdadeiro a respeito do Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. E que no princípio estava com Deus, e era Deus. João 1,1. As riquezas de Cristo na eternidade. Paulo une a sua precedência no tempo com a sua preeminência como Criador e sustentador. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Ele resume com 3 palavras significativas a condição de Nosso Senhor em seu estado de glória anterior. Ele era rico, 2 Coríntios 8:9. Isso acentua a grandeza do amor que o moveu a deixar de lado os esplendores e prerrogativas da divindade, o exercício do poder infinito e a manifestação da majestade suprema. Forsyth exclamou: seu amor transcende toda avaliação humana. Foi unicamente por amor que ele renunciou à glória da existência celestial, para tornar-se tudo o que chegou a ser aqui na terra. Só então poderíamos captar o pleno sentido e conforto de palavras como estas: quem nos separará do amor de Cristo? Diferentemente de nós, ele escolheu o ouvido do nascimento e a humilhação de viver como homem. Ele consentiu não apenas em morrer, mas em nascer. Ele renunciou à plenitude, ao poder e ao privilégio de uma vida celestial. Com certeza, ele não era rico no sentido em que usamos essas palavras. Em que consistem então essas riquezas a que ele renunciou para que nós fôssemos enriquecidos? As riquezas divinas não se podem medir com balanças deste mundo. Elas eram, com certeza, espirituais e não materiais. E não são espirituais todas as verdadeiras riquezas? Entre outros, os 3 seguintes elementos têm sido sugeridos como componentes das suas riquezas no lar celestial. Ele era rico em amor familiar. Parece que a expressão "na casa de meu pai", João 14:2, lhe era muito querida, porque evocava saudosas lembranças de alegrias passadas e amorosa comunhão. Na sua oração sacerdotal, ele disse ao seu pai: porque me amaste antes da fundação do mundo, João 17:24. As verdadeiras riquezas do lar não são móveis luxuosos nem caríssimas obras de arte, mas compreensão mútua e amor recíproco. Na casa do seu pai, essas riquezas tinham sido as do Filho desde a eternidade, acrescidas do amor e da adoração de todos os exércitos do céu. Ele era rico em amor familiar. Ele era rico em harmonia familiar.
A unidade da divindade jamais foi maculada pela discórdia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm prazer em honrar um ao outro. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Foi a reivindicação de Jesus, indicando com isso que não eram um apenas em essência, mas também em atitude e propósito. As pessoas da Trindade cooperaram em nossa redenção em perfeita harmonia e reciprocidade. O Pai fez os planos. O Filho tornou possível a realização do plano ao render sua vida na cruz. Foi o grande valor que dava a essa harmonia, que inspirou nosso Senhor a orar por seus discípulos, para que eles sejam um, assim como nós. João 17:11. A harmonia do seu lar celestial era completa e satisfatória. Ele era rico em recursos familiares. Cada alusão bíblica à casa do Pai é de inigualável beleza e esplendor. A impressão que temos é que os escritores inspirados, por lhes faltarem palavras para descrever o esplendor e a liberalidade, esquadrinharam o universo em busca de concepções que suprissem algo das glórias a que Cristo renunciou na encarnação. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. As 12 portas são 12 pérolas. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse, capítulo 21, versículos do 18 ao 21. Na casa do seu Pai Celestial, todas as criaturas estavam sob as suas ordens diretas. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Foi a contestação de Jesus aos seus inimigos. Ali, ele desejar equivalia a ele ter. E ele queria que os seus discípulos partissem da generosidade do seu Pai. Em verdade vos digo, se pedides alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá, em meu nome. João 16:23. Cristo no Antigo Testamento. A primeira aparição de Nosso Senhor na Terra não ocorreu quando nasceu da sua mãe, a Virgem Maria. A respeito dessas misteriosas aparições ou teofanias, as Escrituras simplesmente registram o fato sem dar nenhuma explicação. As teofanias se diferenciam em natureza das visões. Está registrado, por exemplo, que Deus apareceu como um homem a Jacó e lutou com ele. Ao referir-se a essa experiência, Jacó disse: "Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva." Gênesis 32:30. Na experiência de Jacó, bem como em outras teofanias, por via de regra, se admite que era a segunda pessoa da Trindade que apareceu em forma humana, uma vez que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1:18. Foi ele quem apareceu a Josué em Josué 5:13-15 e aos 3 jovens na fornalha de fogo em Daniel 3:25. Parece que nos tempos do Antigo Testamento, Deus veio em forma humana, ao passo que na encarnação ele de fato se tornou homem. Em ambos os testamentos é a mesma pessoa da divindade, o Filho eterno, por meio de quem o Deus invisível mostrou-se ao homem. Nas teofanias, Deus assumiu forma humana apenas temporariamente e com vistas a um propósito específico. Mas quando Cristo nasceu, ele assumiu nossa humanidade para todo o sempre. Hoje, ele ainda é Cristo Jesus, homem. Repare que muitas dessas manifestações de Cristo ocorreram em forma angelical. O anjo de Jeová é o seu nome costumeiro. Em muitas ocasiões, o visitante angélico era a princípio confundido com um homem. Cristo poderia ter vindo em forma de anjo, mas então os homens pecadores não poderiam ter sido redimidos. Os anjos não morrem e os pecadores são humanos. Nenhum anjo teria sido capaz de substituir o pecador. Hebreus 2:14-18. Assumir nosso lugar. Nenhum anjo poderia. Por mais alta que fosse sua posição, o ser querido, abandonado na cruz fria, à Trindade Santa pertencia. Filho não de carne e sangue, descendência santa era, de Maria nascido, bendito eternamente, Deus em carne manifesto. Nascimento admirável, filho bem-aventurado, da Virgem imaculado, do mundo todo desprezado.
mas no céu é entronizado. Santo Ambrósio de Milão. Todo louvor a ti, Senhor eterno, vestido de carne e sangue. Manjedoura em vez de trono escolheste, enquanto mundos e mundos são só teus. Martinho Lutero.